Boa noite, a graça e paz, tudo bom com vocês? Meu nome é Antônio, eu estarei aqui fazendo um resumo sobre a passagem da parábola das 10 moedas, que se encontra em Lucas capítulo 19, versículo do 11 ao 26. Mas antes, eu não poderia deixar de falar sobre o que acontece anteriormente à parábola que Jesus conta, porque ele cita sobre Zaqueu. Lucas cita sobre Zaqueu antes de Jesus contar sobre a parábola. E como todo mundo sabe, Zaqueu era um homem muito rico. Era um homem rico, ele era um cobrador de impostos, só que ele cresceu em cima das custas do trabalho esforçado das pessoas. Zaqueu, segundo a fama dele, o que era falado, ele era um homem corrupto. Ele cobrava indevidamente. E aonde Jesus, ao meu ponto de vista, quis chegar com essa parábola depois do que aconteceu com relação a Zaqueu. Ele fala a parábola para explicar como o reino de Deus é e vai ser até que ele venha, através de obras e atitudes. Um exemplo. Se vocês, no caso, lerem toda a passagem aqui de Zaqueu, vocês vão ver que em momento nenhum a Bíblia cita que Jesus precisou pregar para Zaqueu. Apenas a fama de Jesus e a fama que ele tinha, que ele trazia sobre os milagres e as obras que ele fazia, já foram suficientes para fazer com que um homem endinheirado, por assim dizer, bem financeiramente, fizesse como um menino, subisse numa árvore para ver alguém que ele já ouvia falar muito bem. Então, as atitudes e as obras de Jesus que converteram de fato Zaqueu. E aonde está a prova genuína da conversão de Zaqueu? Se encontra em Lucas 19, versículo 8, que eu gostaria de ler para vocês. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Isso é prova genuína, porque mesmo que você não seja rico, todo mundo dá valor àquilo que trabalhou para ter. E isso não é errado. A questão é quando você coloca isso acima de Deus. Quando você coloca isso acima de Deus na sua vida, isso se torna pecado, se torna errado, porque Deus não divide o momento dele com ninguém, a glória dele com ninguém. E ele dá, pense comigo, ele dá metade do que ele tem e 4 vezes mais a quem ele roubou. O que lhe sobra? Nada, praticamente nada. Ele voltou a estaca zero financeiramente, se for colocar nesse ponto de vista. Isso é prova genuína de que ele teve um desapego dos bens materiais que ele obtinha, de forma indevida, claro, mas um desapego. E é aí que eu quero chegar, e que Jesus chegou, a parábola das 10 moedas, que eu gostaria de ler para vocês. Parábola das 10 moedas de ouro, que se encontra onde eu disse, Lucas 19, versículo 11 ao 26. Jesus contou uma parábola para os que ouviram o que ele tinha dito. Agora ele estava perto de Jerusalém, e por isso eles estavam pensando que o reino de Deus ia aparecer logo. Então Jesus disse: certo homem de uma família importante foi para um país que ficava bem longe, para lá ser feito rei e depois voltar. Antes de viajar, chamou 10 dos seus empregados, ou seja, 10 deles que andavam com ele. Só é empregado do rei quem anda com o rei, quem o rei tem de confiança. Naquela época, nenhum rei colocaria alguém como empregado se não houvesse confiança. Colocou 10 empregados, deu a cada um uma moeda de ouro e disse: vejam o que vocês conseguem ganhar com este dinheiro até a minha volta. Acontece que o povo do seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito o rei deles. Ou seja, o povo, especificamente o povo, são pessoas que não andam com Deus, que são contrárias à palavra de Deus, que são contrárias às obras de Deus, a tudo que a Bíblia prega. E conforme o mundo está hoje, a gente entende como isso funciona. O homem foi feito rei e voltou para casa. Independente do que essas pessoas que são contra queriam ou querem até hoje, Jesus é rei e ele vai voltar. Isso está explicitamente mostrando a volta de Jesus, o que vai acontecer.
Aí mandou chamar os empregados a quem tinha dado o dinheiro, para saber quanto haviam conseguido ganhar. O primeiro chegou e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 10. Muito bem, respondeu Jesus, você é um bom empregado, e porque foi fiel em coisas pequenas, você vai ser o governador de 10 cidades. O segundo empregado veio e disse: patrão, com aquela moeda de ouro que o Senhor me deu, eu ganhei 5. Você vai ser governador de 5 cidades, disse o patrão. O outro empregado chegou e disse: patrão, aqui está a sua moeda. Eu a embrulhei num lenço e a escondi. Tive medo do Senhor, porque sei que é um Senhor duro, que tira dos outros o que não é seu e colhe o que não plantou. Ele ofende Deus dessa forma. Ele diz que Deus dá, que Deus na verdade não deu e que Deus não colhe aquilo que ele espera. Olha só, olha a resposta de Deus. Ele respondeu: você é um mau empregado, vou usar suas próprias palavras para julgá-lo. Você sabia que eu sou um homem duro, que tiro dos outros o que não é meu e colho o que não plantei. Então por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. E disse para os outros que estavam ali: tirem dele a moeda e deem ao que tem 10. Eles responderam: mas ele já tem 10 moedas, patrão. Então o patrão disse: afirmo a vocês, com aquele que tem muito, receberá ainda mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E agora tragam aqui os meus inimigos, que não queriam que eu fosse o rei deles, e os matem na minha frente. Jesus foi enfático aqui em dizer o que pode acontecer no final dos tempos. Na verdade, o que pode não, o que vai acontecer. Ele mostra exatamente de forma humana, porque se ele explicasse da maneira como Deus vê, nós não entenderíamos, porque somos limitados. Então Deus mostra da maneira humana como o reino dele é trabalhado, como as coisas funcionam de fato. As moedas aqui representam os recursos que Deus dá a cada um de nós para pregar o Evangelho. Cada um age de uma maneira, cada um tem uma maneira de falar com o outro. Mesmo que seja de forma simples, Deus te deu um recurso para pregar, ou para falar, ou para agir, que é o que ele estava explicando aqui pós a conversão de Zaqueu. Atitude. Às vezes uma simples atitude sua de ser educado, de tratar bem as pessoas, de ser recíproco, já mostra uma conversão genuína. Isso já impacta as pessoas. Hoje, no mundo que a gente vive, em que a educação é algo tão raro, isso é importante. Às vezes o simples fato de você atravessar na faixa, dar um bom dia, boa tarde, boa noite para um vendedor de uma loja, tratar bem um taxista, um Uber, seja lá o que for, a maneira como você age demonstra a diferença de você para os outros, demonstra a diferença para você que tem Cristo para os outros, porque o fruto do Espírito já resume isso: longanimidade, ponderância, paz de espírito, tardia em se irar. Tudo isso faz parte do fruto do Espírito. E as obras não é diferente. Quando nós temos atitudes de cristão, isso impacta as pessoas. Então é isso que ele quis dizer. Isso que ele quis dizer aqui. O servo mau foi acomodado. Ele simplesmente pegou o fato de que ele recebeu os recursos e ficou para ele. Ficou para ele. Ah, é meu. Mas ele não pensou nos outros que estão observando. Cuidado com você. Isso serve para mim também. Antes de eu falar essa palavra para vocês, eu meditei nela. Ela falou muito comigo. Para vocês que são cristãos há muito tempo. Cuidado com o comodismo. Cuidado com isso. Será que aonde você tem passado, as pessoas têm se impactado com o que você faz? A maneira como você age, a maneira como você se expressa, a maneira como você fala. Será que isso impacta as pessoas por onde você passa? Tem que pensar nisso. Cuidado para você não se constituir um inimigo de Deus, porque lá em Tiago 4, que eu gostaria de ler para vocês, só para dar um parêntese, Tiago 4, ele fala aqui: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Inimigo de Deus. Quem quiser ser amigo do mundo e se tornará inimigo de Deus. Então pense nisso. Mundo aqui não é planeta não, tá
gente. O mundo aqui é as concupiscências da carne, é aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos atrapalha a ter intimidade com Jesus e com Deus novamente. Cuidado com isso, cuidado. Então essa é a minha palavra que eu trago aqui para vocês hoje. Espero que tenha falado com vocês, que vocês reflitam nisso, tanto o novo convertido quanto o velho convertido. Não se acomodem, utilize os recursos que Deus te dá para pregar, utilize, mesmo que seja com atitudes. Antes que eu me esqueça, Jesus cita um ponto que é interessante, que até que naquela época os juros já era baixo, né? Que ele cita aqui, então por que você não pôs o meu dinheiro no banco? Assim, quando eu voltasse da viagem, receberia o dinheiro com juros. Esse é o fato, mesmo que o cara tivesse feito um pouquinho só um pouquinho, mas isso tivesse mexido com alguém de alguma forma, já era válido. Por isso que eu disse, algo pequeno para você, uma pequena atitude para você, muda a visão de Deus a seu respeito. Pense sobre isso. Eu quero que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua noite, a sua família. Fica com Ele. É assim que eu agradeço a minha oportunidade. Muito obrigado. Amém.